sexto ano, e aí, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui preparando mais uma aula para vocês. Olá, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Neste momento, nós iremos tratar de frações. O que é uma fração, como se lê uma fração, a sua nomenclatura, classificação de frações, em frações próprias, impróprias, aparentes, equivalentes e as propriedades delas. Me acompanhe. A fração pode significar, entre outras coisas, uma parte de um todo. Ela surgiu da necessidade de se expressar em quantidades menores que um inteiro. Dessa forma, a fração representa uma parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Quero destacar aqui para vocês que quando dividimos alguma coisa, fica subentendido que todas as partes são iguais. Por exemplo, olhem a imagem ao lado. Temos vários círculos que foram seccionados, foram divididos em partes iguais. Temos alguns círculos com mais divisões e outros com menos divisões, mas o importante é que todas as divisões são iguais. Representamos a fração por dois números escritos um sobre o outro e separados por um traço horizontal. Veja o exemplo. Temos aqui a primeira fração com 3 sobre o 2 e a segunda fração, o 5 sobre o 3. O que divide estes dois números são essas barras horizontais. Em uma fração, o número que fica em cima do traço é chamado de numerador e o que fica embaixo, denominador. O traço pode representar uma operação de divisão. O numerador indica quantas partes foram tomadas, enquanto o denominador indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. O denominador é o elemento que denomina uma fração, ou seja, é o que dá nome a uma fração. Devemos ler o número que está no numerador, como ele é. Depois, ler o denominador obedecendo algumas regras. Me acompanhe. Se o denominador for menor que 10, cada um deles receberá um nome especial. Temos aqui 1/2, 4/3, 3/4, 1/5, 5/6, 2/7, 3/8 e 7/9. Agora, para denominadores que são potências de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, lemos respectivamente décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos e assim por diante. A fração cujo denominador é uma potência de 10 é chamado de fração decimal. Agora vamos para a outra classificação. Agora, se o denominador for maior que 10 e não for potência de 10, acrescentaremos ao nome do número que está no denominador. Exemplo: 1/12, 5/17, 12/45, 3/148. Agora vamos tratar de classificar as frações. Frações próprias são frações que apresentam quantidades menores que 1, ou seja, o denominador é maior que o numerador. Temos então 3/5, 1/2 para exemplificar. Frações impróprias são frações que apresentam quantidades maiores que um inteiro, ou seja, o denominador é menor que o numerador. Observem a imagem ao lado. Frações aparentes são frações que apresentam uma divisão exata, isto é, o quociente é um número real. Uma fração aparente também é imprópria, não esqueçam disto. Temos aqui alguns exemplos. 8/8. Temos então que 8 dividido por 8 é 1. 1 é um número inteiro. Próxima fração.
6 meio, 6 dividido por 2 dá 3. 3 também é um número inteiro. Então, na verdade, estas frações representam uma divisão exata, representam um número inteiro. Por isso, elas são chamadas de frações aparentes. Frações equivalentes são frações, duas ou mais, que representam a mesma quantidade de um inteiro. Observem aqui a imagem. Tanto a sua representação em desenho quanto a sua representação em forma de fração. O primeiro retângulo, a fração dele é 1 meio e realmente equivale à metade desse desenho. A segunda fração é 2 quartos. 2 quartos, simplificando, dá 1 meio, que também é metade desse desenho. E assim os outros dois. Para obtermos frações equivalentes a uma fração, basta multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador da fração por um mesmo número diferente de zero. Observem o exemplo. 1 meio multiplicou por 8, tanto em cima quanto embaixo. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. Ou seja, 2/16 é uma fração equivalente a 1 meio. Se duas frações são equivalentes, o numerador da primeira multiplicado pelo denominador da segunda é igual ao denominador da primeira multiplicado pelo numerador da segunda. Observem este exemplo. Pois bem, pessoal, até a próxima aula. Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.